Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Chamo-me Naira Cecília Mavi, estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, vulgo ISCTEM, licenciando-me em Contabilidade e Auditoria e frequentando o primeiro ano. No vídeo de hoje, irei falar da norma contabilística e de relato financeiro 10, contratos de construção. Este presente trabalho está estruturado da seguinte maneira, encontrando primeiro os objetivos, de seguida o âmbito, combinação e segmentação de contratos de construção, rédito do contrato, custo do contrato, reconhecimento de perdas esperadas, divulgações e, por fim, teremos a parte prática, a parte dos exercícios. Irei começar pela primeira parte do trabalho, objetivo. Esta norma é a natureza da atividade adjacente aos contratos de construção, a data em que a atividade é iniciada e a data em que a atividade é concluída ocorrem geralmente em períodos contabilísticos distintos. O objetivo desta norma é o de garantir que o rédito e os custos dos contratos de construção sejam reconhecidos de forma adequada ao longo do tempo, acompanhando a execução efetiva das obras. Como esses contratos normalmente se estendem por vários períodos contabilísticos, também é necessário atribuir os valores de forma justa e coerente com o progresso da construção, assegurando que as demonstrações financeiras reflitam corretamente a situação econômica e o desempenho da entidade em cada fase do projeto. Irei passar para a próxima parte do trabalho, âmbito. Para efeitos dessa norma, contratos de construção incluem contratos de prestação de serviços que estejam diretamente relacionados com a construção de um ativo, como por exemplo, os relativos a serviços de projetistas e arquitetos, e contratos para demolição ou o restauro de ativos e a recuperação do meio ambiente após a demolição de ativos. Esta norma deve ser aplicada na contabilização dos contratos de construção nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. Um contrato de construção pode ser negociado para a construção de um ativo único, tal como uma ponte, um edifício, uma barragem, um oleoduto, uma estrada, um navio ou até mesmo um túnel. Um contrato de construção pode também dizer respeito à construção de um conjunto de ativos imediatamente relacionados ou indeterminantes em termos da sua concepção, tecnologia e função ou do seu objetivo ou utilização final. Para efeitos dessa norma, os contratos de construção incluem, como disse, contratos de prestação de serviços e contratos para demolição. Combinação e segmentação de contratos de construção. Os requisitos da presente norma são geralmente aplicados separadamente a cada contrato de construção. Contudo, em algumas circunstâncias, é necessário aplicar a norma 10. É necessário aplicar a norma a componentes separadamente identificáveis de um único contrato ou grupo de contratos, para refletir a substância de um contrato ou de um grupo
de contratos. Quando um contrato abrange vários ativos, a construção de cada ativo deve ser tratada como um contrato de construção separado nas condições seguintes. A linha A: tenham sido submetidas propostas separadas para a construção. A linha B: cada ativo tenha sido sujeito a negociação separada e as contraentes tenham estado em condições de aceitar ou rejeitar a parte do contrato relativa a cada ativo e os custos e réditos de cada ativo possam ser identificados. Um grupo de contratos, quer efetuados com um único cliente, quer com vários clientes, deve ser tratado como um único contrato de construção quando o grupo de contratos tenha sido negociado como uma única empreitada. Também os contratos estejam de forma interrelacionados, que sejam de fato parte de um único projeto com uma margem de lucro global e os contratos sejam executados simultaneamente ou em sequência. Um contrato pode prever a construção de um ativo adicional por opção do cliente ou pode ser alterado para incluir a construção de um ativo adicional. A construção do ativo adicional deve ser tratada como um contrato de construção separado quando o cliente refira significativamente a concepção, a tecnologia ou função do ativo ou ativos cobertos pelo contrato original, ou o preço do ativo é negociado sem atender ao preço original do contrato. Irei passar para a próxima parte, onde temos rédito de contrato. O rédito do contrato deve compreender a linha A: quantia inicial do rédito negociado e e alterações no trabalho inicialmente contratado, reclamações e pagamentos de incentivos, desde que seja provável que resultem em rédito e possam ser mensurados com fiabilidade. O rédito do contrato é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. A mensuração do rédito do contrato é afetada por um conjunto de incertezas que dependem de desfecho de acontecimentos futuros, pelo que as estimativas necessitam de ser revistas. À medida que os acontecimentos ocorrem e as incertezas se resolvem, desta forma a quantia do rédito do contrato pode aumentar ou diminuir de um período para o seguinte período. Uma alteração é uma instrução dada pelo cliente para uma modificação no âmbito do trabalho a executar, segundo o contrato, e pode dar origem a um aumento ou redução no rédito do contrato. Uma alteração é incluída no rédito do contrato quando é provável que o cliente venha a aprovar a alteração e respectiva quantia do rédito dela resultante. E a quantia do rédito pode ser mensurada com fiabilidade. Uma reclamação é uma quantia que a entidade contrata ou é uma reclamação que uma entidade que é contratada ou empresteio procura cobrar a contratante ou o cliente ou uma outra parte como reembolso de custos
não incluídos no preço do contrato. Uma reclamação pode surgir, por exemplo, de atrasos imputáveis ao cliente, erros de especificações ou na concepção de alterações negociadas de trabalho. Uma reclamação é incluída no resto do contrato apenas quando as negociações tenham atingido uma fase avançada, tal que é provável que o cliente venha a aceitar a reclamação e a quantia que é provável ser aceite pelo cliente pode ser mensurada com fiabilidade. Agora irei falar dos custos do contrato. Os custos do contrato devem compreender custos diretamente relacionados com um contrato específico. Também devem compreender os custos atribuíveis à atividade em geral e que podem ser imputados ao contrato, e por fim, outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato. Os custos do contrato incluem os custos atribuíveis a este contrato no período que vai desde a data da sua adjudicação até a conclusão dos trabalhos. Contudo, os custos que se relacionam diretamente com o contrato e que são suportados para assegurar a adjudicação são também incluídos como parte dos custos do contrato, que poderem ser separadamente identificados e mensurados com fiabilidade, e por provável que o contrato é adjudicado. Quando os custos suportados para assegurar o contrato forem reconhecidos como um gasto do contrato quando o contrato for adjudicado num período subsequente. Reconhecimento de perdas esperadas. Quando for provável que os custos totais do contrato excederem o resto total do contrato, a perda ou prejuízo esperada deve ser reconhecida imediatamente, sendo um gasto para a entidade. Quando o desfecho de um contrato de construção puder ser mensurado com fiabilidade, o resto e os custos do contrato devem ser reconhecidos como rendimento e gastos, respectivamente, com a referência à fase de acabamentos da atividade do contrato da data do balanço. Quando for esperada uma perda, ou um prejuízo no contrato de construção, tal perda deve ser imediatamente reconhecida como um gasto, de acordo com o que veremos no reconhecimento de perdas esperadas, que diz o seguinte: quando for provável que os custos totais do contrato excedem o rédito total do contrato, a perda ou prejuízo esperada deve ser reconhecida imediatamente como um gasto. Divulgações. Uma entidade deve divulgar, a linha A, a quantia do rédito do contrato reconhecida como rédito do período, a linha B, os métodos usados para determinar o rédito do contrato reconhecido no período e os métodos usados para determinar a fase de acabamento dos contratos em curso. Uma entidade também deve divulgar o que se segue para os contratos em curso da data do balanço, a quantia agregada de custos suportados e lucros reconhecidos, menos perdas reconhecidas até a data. Deve divulgar a quantia de adiantamentos recebidos e a quantia de retenções. Uma entidade também deve apresentar como um ativo a quantia bruta
devida por clientes relativa aos trabalhos do contrato e como um passivo a quantia bruta devida a clientes relativa aos trabalhos do contrato. Agora, irei passar para a parte dos exercícios sobre a norma contabilística e de relato financeiro 10, contratos de construção. Mas antes de passar, gostaria de mostrar algumas dúvidas frequentes sobre esta norma, como por exemplo, um projeto imobiliário deve ser considerado um contrato de construção? A resposta é não. Num projeto imobiliário, os ativos, por exemplo, apartamentos, são vendidos de acordo com um projeto previamente aprovado e não sob as especificações dos clientes, os quais, apesar de terem a possibilidade de escolherem acabamentos e pequenas adaptações, não podem, no entanto, interferir no projeto. Contudo, assim o reconhecimento do rédito num projeto imobiliário é regulado pela norma contabilística e de relato financeiro 28, rédito. Outra dúvida que é muito feita é a seguinte: a perda prevista de uma obra é reconhecida ao longo da execução da obra? A resposta também é não, porque a totalidade da perda prevista numa obra deve ser reconhecida no momento em que se estima existir uma perda, mesmo que a obra não se tenha iniciado. Se a estimativa dos custos exceder o rédito total, deve reconhecer-se a totalidade da perda. Isso porque estamos perante um contrato oneroso, isso é um contrato em que os custos previstos excedem as respectivas receitas. A outra pergunta é a seguinte: os custos a incorrer devem ter por base o orçamento original? A resposta também é não, porque os custos a incorrer devem ter por base uma estimativa atualizada dos custos a incorrer. Tenho aqui mais duas dúvidas frequentes que dizem o seguinte: estamos a solicitar ao cliente um débito adicional por demoras causadas pelo cliente. As negociações encontram-se numa fase inicial. Podemos recorrer ao rédito? A resposta é não, porque trata-se de uma reivindicação. E o rédito das reivindicações só podem ser reconhecidas quando for provável que o cliente aceitará a negociação e o valor seja fiavelmente mensurado. Outra dúvida é a seguinte: a provisão para garantias deve ser mensurada pelo seu valor atual? A resposta é sim. Dado que o período de garantia é longo, normalmente 5 anos, a provisão para garantia deverá ser mensurada pelo valor atual dos fluxos de caixa futuros nos períodos subsequentes, e o valor da provisão será aumentado em consequência do decorrer do tempo por contrapartida de uma compra de gasto ou com juros. Tenho aqui a primeira pergunta da parte prática, que diz o seguinte: uma empresa de construção obteve um contrato para a destruição de um troço de uma autoestrada com uma remuneração de 950 mil meticais. O custo total estimado é de 850 mil meticais. No ano N, os custos incorridos ascenderam
a 425 mil meticais. No ano N mais 1, os custos incorridos no ano ascenderam a 375 mil meticais. E os custos a incorrer foi estimado no final do ano em 250 mil meticais. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Primeiro lançamento, vamos fazer 2 lançamentos. O primeiro será no ano N e o segundo será no ano N mais 1. No ano N, o grau de acabamento será calculado da seguinte maneira. Custos incorridos acumulados no valor de 425 mil meticais, que é igual a 50%, e o custo estimado será de 850 mil meticais. O reto a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado para a remuneração total e deduzido do reto reconhecido em anos anteriores, e será o 50% dividido por 50%, que são os custos incorridos acumulados. 50% nesse caso é o 425 mil, vezes os 950 mil meticais, que é a remuneração da estrada, da autoestrada, menos 0, isso será igual a 475 mil meticais. O lançamento contabilístico a efetuar-se será o seguinte. Vamos lançar primeiro a 4.923 rendimentos diferidos, no valor de 465 mil meticais, que assume-se a faturação emitida é contabilizada na conta. Também vamos a conta 4.923 e que se excede o montante do reto a reconhecer. Em contrapartida, vamos colocar a 7.2 prestações de serviços no valor de 465 mil meticais. Como eu disse, serão feitos 2 lançamentos, o primeiro do ano N, que é o lançamento acima, e agora faremos o lançamento do ano N mais 1. O grau de acabamento é calculado, custos incorridos acumulados, que será igual a 80 mil meticais, que é igual a 76,19%. Vamos dividir e teremos um total estimado de 1.050.000 meticais. Fazendo o 76,19% vezes 950, que é o valor que a construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma redução de 950 mil meticais. Então, vamos colocar o valor aqui, menos o 465 mil meticais que obtivemos a fazer 50%, o 50% de 850 vezes 950 menos 0, que nos deu o 465 mil. Então, vamos colocar aqui menos 465 mil e ficaremos com 248.805. Temos aqui um outro lançamento, que será o seguinte, lançamento do ano N-1, onde teremos a 4.923 rendimentos diferidos, no valor que nós encontramos a calcular. Vamos colocar aqui 248.805. A efetuação excede o montante do crédito, e em contrapartida vamos colocar a conta 7.2 prestações de serviços no valor de 248.805. No entanto, é agora estimado um prejuízo de 100 mil meticais
nesse contrato. Os resultados resumem-se assim. Mas antes, no lançamento, dá para reparar que tanto o valor a débito quanto o valor a crédito é o mesmo, que é de 248.805. Tenho aqui uma tabela onde tem o seguinte: do meu lado esquerdo tenho os anos e do lado direito tenho o lucro, prejuízo ou prejuízo reconhecido. No ano N tivemos 50.000 meticais. No ano N mais 1 acumulado tivemos 126.195 meticais. Até o ano N mais 1 tivemos 76.195 meticais. Este foi o resumo dos resultados. A diferença entre a perda total estimada e a perda já reconhecida deve ser reconhecida através de uma provisão. O lançamento a se efetuar será o seguinte: vamos colocar a 667 provisões do período no valor de 23.085 meticais, e em contrapartida vamos colocar a 487 provisões no valor de 23.805 meticais. Como podemos ver, tanto o valor a débito quanto o valor a crédito é o mesmo, que é de 23.805 meticais. Isso é tudo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima norma.